Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu, e na tentativa de justificar a sua religião, que é o Espiritismo, você a comparou com o que vê ao redor no mundo religioso. E aí você escreveu o seguinte, abre aspas, nunca vendemos areia do Monte Sinai, nunca vendemos rosa ungida, fecha aspas. Bom, os descalabros que esses pregadores ditos evangélicos fazem não invalidam a Bíblia. Eles apenas confirmam as palavras de Jesus sobre aqueles que pregariam, fariam milagres, expulsariam demônios no seu nome, sem que ele nunca os tivesse conhecido. Você lê isso em Mateus capítulo 7. Tudo que é verdadeiro tem milhares de cópias piratas. Portanto, não é por aí que nós devemos validar ou invalidar o cristianismo. Não é observando o que fazem as cópias piratas do cristianismo. Também não é pelos espíritas que eu tento invalidar o espiritismo. Não é pelo comportamento de pessoas espíritas que eu conheço que eu tento invalidar o espiritismo. Não, porque você vai encontrar espíritas, pessoas muito boas. E você vai encontrar também, obviamente, bandidos espíritas, né? Como em qualquer meio. Mas não é o comportamento dessas pessoas que vai dizer se o que eles creem é correto ou não. Existem ateus que são excelentes pessoas, mas isso não significa que esses ateus estejam certos na sua fé de ateísmo, que é exatamente a falta de fé, de acreditar em Deus. Você escreveu o seguinte, abre aspas, hoje, após 150 anos da codificação espírita, já se soma no Brasil aproximadamente 5 milhões de espíritas declarados e aproximadamente 40 milhões de simpatizantes, fecha aspas. Pois é disso que eu estou falando. Se nós fôssemos atrás de números, nós sairíamos todas as manhãs em busca de esterco, porque trilhões de moscas fazem isso todos os dias. Pare com essa mania de perseguição, de achar que eu esteja perseguindo espíritas, falando mal de espíritas. Não! Deus ama os espíritas. O que ele abomina é o espiritismo. E é o que eu faço isso também. Eu amo os espíritas, mas eu abomino o espiritismo. Porque ele é antibíblico. É uma ofensa até a Cristo. Você escreveu o seguinte, abre aspas, será que somente os evangélicos e protestantes é que são inteligentes? Fecha aspas. Não. Evangélicos, protestantes, católicos, espíritas, ateus, todos são igualmente ignorantes de pai e mãe, pecadores perdidos. E eu me incluo nessa classe também, que eu nasci um pecador perdido. E todos são, a menos que parem de confiar na sua própria inteligência e creiam no Salvador para serem salvos. Uma criança e um deficiente mental estão mais perto da salvação do que um cientista. Eu sei que o Espiritismo tem o maior zelo, maior admiração pela ciência, fala muito de ciência, não é? O Espiritismo fala muito disso, mas perceba que uma criança ou até um deficiente mental estão mais perto da salvação do que um cientista, porque a salvação depende da fé no Salvador e não da razão e da lógica. Pela mesma razão que publicanos e prostitutas estão mais perto da salvação do que religiosos e clérigos, porque é mais fácil um publicano, uma prostituta, se reconhecer pecador do que um clérigo se reconhecer pecador. Ele acha que ele é muito santificado porque ele tem sua religião e tudo mais. Você continua escrevendo o seguinte, abre aspas, agora eu te pergunto, por que as mensagens espíritas que estimulam as pessoas a praticarem o amor do Cristo na sua verdadeira acepção são coisas demoníacas, fecha aspas. Bem, são, porque nem tudo que reluz é ouro. Se você ler Atos 16, encontrará o seguinte, e aconteceu que indo nós à oração nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito, em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Atos 16, 16 a 18.
Aparentemente, ela estava fazendo um bom serviço, não é? Mas Paulo teve discernimento suficiente para perceber que ela estava, primeiro, exaltando Paulo e Silas, e nas coisas de Deus não existe lugar para exaltação de homens. Segundo, usando a expressão Deus Altíssimo, que embora tivesse sido usado no Antigo Testamento, já não tinha mais lugar após a revelação de Deus manifestado em carne, em Jesus Cristo. Deus não estava mais distante e inacessível em lugares altíssimos como no passado. Ele estava agora entre os homens. Você escreveu, abre aspas, onde e em que mensagem espírita você pode assinalar que as mensagens de amor a Deus são obras demoníacas? Fecha aspas. Bem, se eu proclamar que Einstein foi um grande especialista em tabuada, sem deixar de faltar a verdade, é claro que Einstein sabia tabuada, eu estarei colocando o gênio no nível de um garoto do ensino fundamental que também seja expert em tabuada. Assim, ao negar que Jesus é Deus encarnado, ao negar o seu nascimento virginal, ao negar o seu sacrifício substitutivo, ao negar a sua ressurreição, ao negar a sua atual presença corpórea em carne e ossos no céu, ao negar a sua vinda futura como juiz para julgar os vivos e os mortos, ao negar tantas outras coisas, o Espiritismo coloca Cristo no nível de um personagem de Jornada nas Estrelas, ou de um administrador espiritual do planeta Terra, como costumam achar os espíritas. É ficção, pura ficção. É transformá-lo num bonequinho de gibi. É isso. Seria o mesmo que alguém prestar uma homenagem pública a você, anunciando da seguinte maneira: senhoras e senhores, vamos agora ouvir a palavra de nosso ilustre amigo aqui, que ele sabe até ler e escrever, fecha aspas. Você iria gostar de uma homenagem assim? Pois é, esse é o tipo de homenagem que os espíritas prestam a Jesus, quando falam dele como algo menos ou alguém menos do que o próprio Deus, o Filho de Deus encarnado, vindo ao mundo para ser Salvador, para trazer salvação a todo aquele que crê nele como Salvador. Vindo tomar o lugar do pecador na cruz, receber sobre o seu corpo os nossos pecados e pagá-los ali. Vindo aqui para receber o justo juízo de Deus contra o pecado. Vindo aqui para que você não precise reencarnar, porque reencarnação é uma farsa e a Bíblia deixa muito claro isso.